When you're staring at a blank canvas, inspiration comes from anywhere and anything. Some people can feel overwhelmed or don't know where to begin. And others, they see everything. Harley Earler was born in Hollywood, California, and more than anyone, he was responsible for changing the way the public viewed and thought about cars. He was the kind of person who saw design in everything. And in 1938, he set out to build the world's first concept car. 1938, the famous, now historic Y job. A dozen years of automotive progress telescoped into one effort. Olá, campeões! Muito bom dia! Vamos acelerar? No Band Motores de hoje, estamos em ritmo de salão do automóvel e vamos mostrar o primeiro carro conceito do mundo. E falando em design, olha só, o Citroën Cactus recebe o prêmio de melhor design da América Latina. E a Ford investe forte em picapes e SUVs. E estivemos no 8º Batalhão Logístico do Exército Brasileiro, onde conhecemos uma oficina completa. E também um veículo utilizado pelo Exército, mas produzido aqui no Rio Grande do Sul, o Agrale Marroá. E andamos num blindado utilizado na Segunda Guerra Mundial. Tudo isso, Band Motores, logo após o intervalo. Pois, meus campeões, estamos no período do Salão do Automóvel de São Paulo. E quando a gente fala em salão, logo vem em mente carros conceitos, os chamados concept cars. Pois estes carros conceitos são veículos experimentais em que a indústria automotiva aplica novos conceitos, seja estéticos, técnicos ou tecnológicos, para exibição ao público e até meio, aos meios especializados da imprensa. Pois esses carros conceitos normalmente mostram as tendências para os próximos anos. E agora, no Acelerando pelo Mundo, nós vamos mostrar o que muitos consideram o primeiro carro conceito do mundo, o Buick iJob, que é de 1939 e que, naquela época, já foi exposto no salão, mostrando algumas das características que até hoje estão presentes nos concept cars. When you're staring at a blank canvas, inspiration comes from anywhere and anything. Some people can feel overwhelmed or don't know where to begin. And others, they see everything. Harley Earler was born in Hollywood, California, and more than anyone, he was responsible for changing the way the public viewed and thought about cars. He was the kind of person who saw design in everything. And in 1938, he set out to build the world's first concept car. 1938, the famous, now historic Y job. A dozen years of automotive progress telescoped into one effort. The Buick Y-Job was very forward-thinking in how it was styled. It commands your attention in a really unique way, and it changed what a vehicle could be. It created a buzz. It created excitement. He created a car to show what was possible. Every time we begin a new vehicle, a new concept, I want to push forward. As a designer, I want to evolve what is. Extension of front fenders into doors, hydraulic window lids, movable headlamps, and the sensational convertible top moved up and down by a push button and disappearing into a rear deck well. All first by General Motors. We have this long history of creativity and transformation. The Y-Job changed the way we develop cars. Design was being considered in a way that it never had been previously. As designers, we're encouraged to think outside the box and push the boundaries. I feel that I have a great responsibility. This blank sheet of paper and a pen, it's a powerful tool. As designers, it's our job to generate that idea that can inspire other people.
Recém-lançado no mercado brasileiro, o SUV C4 Cactus da Citroën acaba de ser eleito como o melhor design da América Latina no Prêmio Americar. Americar é uma associação que reúne 56 jornalistas automotivos de 12 países da América Latina. Justamente, por suas linhas diferenciadas do Cactus. São linhas arredondadas, onde, por exemplo, o conjunto óptico é dividido em 3 partes. O Cactus tem um estilo que mistura um pouco de carro hatch com um modelo Station Wagon, enfim, além das laterais também terem essas pequenas bolsas de ar, diferente do que era o Citroën C4 Cactus quando foi lançado na Europa em 2014. Lembrando que o Cactus chega com 2 opções de motores, 1.6 aspirado de 122 CVs e 1.6 mas daí turbo de 173 cavalos de potência. São 7 versões de acabamento e preços a partir de R$ 68 mil. Seguindo as diretrizes da matriz norte-americana, a Ford do Brasil também investe pesado em picapes e SUVs. Agora, no Salão do Automóvel que está acontecendo em São Paulo, as principais atrações são SUVs e picapes. Por exemplo, ela está mostrando a picape Ranger Black, que é uma picape toda preta, inclusive tem um logotipo igual aos primeiros carros feitos pela Ford no século passado. Também em termos de SUVs, ela mostra o EcoSport tradicional, mas agora com uma novidade. O step pendurado externamente na tampa traseira desaparece numa das versões, assim como acontece já em alguns outros mercados, como por exemplo na Europa. Para isso, o EcoSport ganha na verdade pneus Run Flat, que são pneus que podem rodar mesmo com algum tipo de furo por até 80 km. Claro que também há velocidades menores, velocidades que não podem ultrapassar 80 km por hora. Além disso, o EcoSport sem step ganha um kit para enchimento de pneu em alguma emergência, alguma eventualidade. Outro destaque da Ford é o Territory, que é um SUV médio produzido na China, desenvolvido na China e que vai estar exposto aqui no Salão de São Paulo apenas como uma clínica para ver a sua viabilidade, para ver a receptividade do público, da imprensa, enfim, para este carro. E além disso, o Edge, o SUV Edge já tradicional, ganha uma versão ST, que é uma versão mais esportiva, equipada com um motor V6 de 340 cavalos de potência. Outra picape dentro dessa aposta da Ford é a Ranger Store, pois a Store ganha visual mais off-road, inclusive com snorkel, onde você pode passar em alguns trechos alagados com água numa altura maior, e pneus de uso misto, além de valorizar, claro, o visual estilo aventureiro. Barbadinha, campeão. Barbadinha nada, meu. Hoje, o destaque é um blindado Sherman de 1943, que esteve presente na Segunda Guerra Mundial. Então vamos conhecer como é um blindado. Acelere com a gente, meus campeões, vamos lá! Pois é, meus campeões, gostaram do blindado? Olha só, eu arrepiei aqui, ó. Mas vamos falar com quem entende deste blindado, Major Kober. Major, como é que na verdade veio parar aqui
este blindado? Foi uma situação curiosa, Bresolim. Esse blindado ele estava em Santa Maria, no Parque Regional de Manutenção, 3ª Região Militar. Lá existia um museu de veículos militares. E à época, com o projeto Leopard, necessitou-se de espaço para esse projeto Leopard, para os novos blindados que estavam chegando no Brasil. E os carros que estavam lá, à época, foram distribuídos pelas unidades do Exército, para ficarem como peças históricas. Esse blindado, então, veio para o 8º BELOG no ano de 2004. Até o ano 2008, ele era uma peça histórica realmente. Ficou parado aqui no nosso pátio, né? Não se previa que ele ia voltar a funcionar. Mas com muita vontade, né, dedicação, estudo, a gente conseguiu botar, né, essa peça raríssima aqui para funcionar de novo. Agora, se vocês acreditam que pilotos, né, de Fórmula 1 tem que ser super especiais para andar naqueles carros altamente tecnológicos, imaginem dirigir um blindado. Que tarefa aí, Kober? Porque olha, eu estava vendo você fazer todas as manobras aí, tem que ter um conhecimento fantástico. Tem que ter conhecimento e também um pouco de força. Ele é um carro antigo, né? Ele é rudimentar, rústico, ele é baseado em forças mecânicas, né? Não tem nada de hidráulico nele. Então, baseado em 2 manches, né? A gente faz o travamento de uma ou de outra lagarta. Então, eu quero dobrar a direita, eu travo a lagarta da direita e o carro vai à direita. Eu quero dobrar a esquerda, travo a lagarta da esquerda, ele faz a curva esquerda. Quero frear ele, puxo as 2 alavancas e freio o carro. E lembrando que esse carro aqui ele é câmbio manual, né? Então tem ali um pedal de embreagem, né, considerável ali e uma caixa de marcha também que não é mole não para a gente poder fazer ali a troca de velocidades. Mas o que é mesmo a lagarta? A lagarta ele é um tipo de trem de rolamento. O que é o trem de rolamento? Fosse uma roda, um esqui, né? No caso do carro de combate, a lagarta é essa correia, vamos dizer assim, emborrachada, né, que faz com que o carro seja qualquer terreno, ele possa enfrentar terrenos sem pavimentação, sem um piso mais rígido, podendo com maior facilidade passar nessas condições. E essa borracha é para poder andar até no asfalto, não? Justamente, né? Então, à época, existiam vários tipos de lagarta. Lagarta apenas de metal, lagarta com esse composto de borracha, que era de acordo com o tipo de piso que ia operar o carro. Locais que havia muita grama ou muito barro, lagarta totalmente de metal. Locais onde tinha pavimentação, uma lagarta mista com borracha. Que motor tem esse blindado? Esse é o famoso motor de avião, é o Continental R975C1, 9 cilindros radiais. Ele possui 2 velas por cilindro, né? Ele tem 350 HP e 16 litros, é um motor 16.0. Claro, tu comentaste da peculiaridade de um piloto de Fórmula 1, ele está acostumado com muitos mais HP num carro, né? E uma velocidade muito maior. Esse aqui ele chega na velocidade máxima de 45 km por hora, que para um blindado é muita coisa, porque ele desloca 30 toneladas, né? Um carro de Fórmula 1 com certeza é bem mais leve do que isso. O consumo também deve ser enorme, o consumo do blindado. Ele é bem econômico, bem ajustadinho, ele faz 300 metros por litro de gasolina. Como é que funcionava na época, né, de que estava a atuação? Qualquer pessoa tem habilidades para dirigi-lo ou você tem que ter um curso especificamente para poder dirigir um blindado desse? Sim, esse blindado ele necessita um curso específico. Ele não é como um carro comum que tem rodas, tem direção, uma caixa de marcha mais simples. Ele tem ali peculiaridades e até mesmo pela questão espacial dele, como ele desloca muito peso, é um carro muito grande e o campo de visão também no motorista é muito restrito, há necessidade de um curso específico ali para o motorista poder conduzir esse carro. Mesmo espaço interno para entrar nele também é um malabarismo, né? É um malabarismo, realmente. Tu pudeste provar ali, né? Então é um carro com espaço realmente reduzido. E a tripulação desse carro eram 5 homens, né? Então nós estávamos entre 2 ali, né? E já era apertado. Imagina com 5 militares ali para operar, né, em situação de combate. Então era realmente muito apertado. E a manutenção de um blindado antigo como esse, como é que funciona? Essa é a nossa maior dificuldade, porque peças no Brasil a gente já não tem mais. Então a gente necessita muitas vezes de contatos com amigos no exterior. Isso aqui é um carro comum na Europa, nos Estados Unidos, né, o Sherman. Então muitas vezes a gente precisa de contatos com amigos no exterior para conseguir uma outra peça ali necessária para a manutenção dele. É fabricação norte-americana, é isso? Norte-americana. Originalmente fabricado como um carro de combate M4 em 1942. E em 1943 ele foi modificado para essa versão Socorro. Chegou-se à seguinte conclusão: um blindado só pode ser rebocado por outro blindado. Então fez essa modificação e criou-se esse modelo
de viatura socorro para resgatar outros blindados. E você já dirigiu outros blindados? Como é que é essa evolução dentro do mercado de blindados? Eu já tive oportunidade, até pela minha formação na área de material bélico da Academia Militar das Agulhas Negras, a gente já tem o que a gente chama conduta alta. Então a gente tem ali a oportunidade de dirigir alguns blindados durante a formação. Mas o gostinho de dirigir um clássico como o Sherman, né, eu acho que eu sou um dos poucos aqui no Brasil que tive aqui no Exército Brasileiro, atualmente, né? Então realmente eu me sinto orgulhoso de poder estar contribuindo em manter a história viva aqui com esse blindado funcionando. Embreagem aqui, bagual aqui, tá? E vou ligar aqui os magnetos, tá? Hoje nos automóveis, a facilidade, né? Você chega, só aperta um botão, liga o carro. Eu levei um suador para tentar ligar o blindado. Como é que é para ligar esse blindado? Esse blindado ele tem uma peculiaridade. Como eu falei no motor de avião, ele é um motor radial 9 cilindros. Então a gravidade faz com que o óleo desça para o cilindro mais abaixo. Se você tentar simplesmente dar a partida, pode ocorrer o calço hidráulico. Ou seja, o cilindro tentar pressionar aquele óleo e entortar uma biela. Então, antes de nós fazermos realmente dar a partida ali no botão de partida, nós temos que fazer um procedimento com uma manivela. 50 maniveladas ali atrás, né? Eu brinco que é dar corda no carro de combate, que é para justamente livrar o motor de qualquer resíduo de óleo e a gente poder dar a partida com segurança. Mas isso tá no sangue. Seu pai também era do Exército? Meu pai era do Exército, foi subtenente do Exército, e também o meu irmão, né, também coronel de material bélico do Exército. De certa forma, eu acho que a graxa entrou no sangue ali e contaminou, né? Então isso aí vem aí. Olha aqui, e a graxa tá no sangue mesmo, né? Na realidade, ela vem do avô, né? O meu avô, ele era mecânico, né? Todos os meus tios, por parte de pai, também são mecânicos. E isso foi passando de pai para filho, né? E segue adiante, né? Segue adiante. Agora, você acelerou também o blindado? Eu ajudei a fazer a manutenção. Ele estava com problema na bomba de gasolina. O Major Kober tirou lá a bomba, levou lá para casa para a gente fazer uma manutenção, né? Olhou. E aí eu olhei assim, mas acho que eu tenho uma peça dessa bomba aqui em casa. Uma peça que eu guardei durante 30 anos, que era um diafragma da bomba de gasolina, e por coincidência serviu, né? Que ele tava e voltou a funcionar. Guarda do Batalhão General Agus Fagundes Ourix Moreira. Bom dia! Bom dia, comandante! Logístico Brasil! Atacando! Vai ser atacado! Como é que é esse funcionamento do 8º Batalhão Logístico? O 8º Batalhão Logístico ele é integrante da 8ª Brigada de Infantaria Motorizada com sede em Pelotas. E o batalhão é responsável pela manutenção, seja do armamento, seja das viaturas e outros itens que compõem o material militar, não só das unidades da 8ª Brigada, como também das unidades que são sediadas na Grande Porto Alegre. Ao total, o batalhão tem 33 unidades militares sob a sua responsabilidade em manutenção. Em termos de viaturas, nós temos mais de 1.500 viaturas que são controladas e passam pela manutenção do nosso batalhão. Então nós temos um plano de manutenção onde realizamos visitas e inspeções em todas as unidades para identificar as necessidades. Depois, com isso, a gente implementa as manutenções corretivas e também temos encargos, por exemplo, na questão de armamento, que também é incumbência do nosso batalhão. São vários tipos de viaturas, né? A gente vê viaturas, digamos, só de deslocamento, como picapes, enfim, ou blindados. São vários tipos, né, que vocês têm que atuar. Né? Correto. Nós temos aqui, basicamente, na nossa classificação, viaturas blindadas, mecanizadas e motorizadas. No caso das blindadas, fica fácil a identificação, que são nossos carros de combate, né? Os M60, os Leopard, os M103, que são as viaturas sob lagatas.
As mecanizadas, que nós denominamos, são também viaturas blindadas, todavia elas têm rodas. É o caso do Cascavel, da viatura Urutu, o próprio Guarani, que está sendo agora utilizado pelo Exército em substituição à viatura Urutu. E por fim nós temos o que nós chamamos de viaturas motorizadas, que são as sobre rodas, que é a viatura Marruá, Jeep, os caminhões. Então no caso do Belog, do 8º Belog em particular, a sua incumbência é com relação às viaturas motorizadas. Haja vista que o batalhão integra uma brigada blindada e as viaturas que são existentes aqui na Grande Porto Alegre são dessas características. Sobre a manutenção de armamento que você falou, também são armamentos específicos? Sim, nós temos capacidade de manter todo o armamento leve, por assim dizer, e portátil das unidades militares. Então a nossa responsabilidade maior está centrada em cima de pistolas, fuzis e metralhadoras. A Major Veterinária Patrícia está aqui, pois o pai dela dirigiu blindado. Que história é essa, Major? Eu sempre vi a foto e meu pai falando dele dirigindo um carro desse em 1967, quando ele serviu o Exército, no primeiro RCC, que era na época situado na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro. E vi ele sendo ligado aqui. Aí eu, caramba, eu não sabia que ele funcionava. Me emociona aqui. E acho que também meu pai, hoje falecido, eu acho que ele ia ficar bem emocionado de ver esse carro ainda hoje funcionando. Nós estamos aqui, numa viatura oficina, podemos dizer isso, ou numa oficina ambulante, móvel, né? E o primeiro sargento Souza, que é um dos responsáveis aqui, vai nos explicar um pouco como é que funciona essa viatura oficina aqui. A finalidade deste veículo é proporcionar manutenção para os veículos do Exército numa situação de combate, no exercício, no campo. Nós podemos fazer serviço de manutenção das viaturas, serviço de solda. Nós temos solda óxido acetileno, temos solda elétrica, temos furadeira de bancada, para algum serviço mecânico. E também é utilizado para fazer algum serviço de manutenção de armamento, né? Meus campeões, estamos nos preparando aqui, Vamos num transporte de tropa do Exército. Mas antes, vamos conhecer que veículo é esse que nós vamos fazer esse transporte. E olha, vou dar uma dica para vocês, hein? É um veículo produzido no Rio Grande do Sul. A Grale Marruá, produzido em Caxias do Sul. Por que Marruá? Porque é um touro selvagem pantaneiro. E este veículo, esse Jeep aqui, enfrenta qualquer desafio no 4x4, meus campeões. Sargento Janos, eu falei que a Grale Marruá enfrenta qualquer desafio. Parece que sim, né? No transporte de pessoas, vocês precisam realmente, às vezes, enfrentar, né, um terreno de difícil acesso, né? Sim, confirma. O Agrale Marruá ele é bastante rústico para esse tipo de atividade. O Agrale Marruá é equipado com um motor MWM 2.8 turbo diesel, certo? É equipado com uma caixa 5 marchas e tem a opção de tração 4x4, podendo ser desligada passando a 2x2, para emprego em asfalto quando necessário. As grades são para quebrar mato, né? No caso de terreno com vegetação. A utilização de luzes militares, no caso de necessidade de não chamar atenção em operações noturnas, usa-se uma luz apenas para identificação entre uma viatura e outra. São as luzes militares e desligam-se as outras. Ela transporta pequenas frações de tropa e pequenas quantidades de carga, ou uma ou outra. O interior, bastante simples, mas muito funcional, né? Sim, podemos observar aqui o Santo Antônio, que garante aí a segurança dos ocupantes no caso de uma capotagem, de um acidente. Aqui está a opção 4x2 e 4x4. Com reduzido, inclusive? Sim. Luz de mapa. Isso aqui é uma luz como as militares, usada para verificação de mapas sem causar uma grande luminosidade. Pois é, eu fui desafiado para fazer um exercício militar. Subir na viatura, mas ela em movimento. Nós vamos testar aqui ela parada. Nós vamos ver se eu consigo subir na viatura com a tampa fechada. Antes, vou pedir auxílio aos universitários aqui,
Braga, meu poderoso, você consegue subir na viatura com a tampa fechada? Consigo, mas antes quero ver você subir primeiro. Ah, eu vou ter que subir primeiro. Esse é o desafio. Segura aqui, Braga. Vamos lá. A gente pode estar tendo algum combate que a gente esteja em menor número, alguma coisa assim, a gente precisa fazer a evacuação da tropa. Então, de forma com mochila, capacete e fuzil, a gente faz esse embarque com a viatura no máximo em 20 km por hora. Às vezes, não dá tempo de baixar essa tampa. Então, por isso que a gente treina o embarque com a tampa fechada ou com a tampa aberta. E a frase de hoje é: a fortuna faz amigos, a desgraça prova se eles existem de fato. Chegamos ao final do nosso Band de Motores de hoje, agradecendo vocês pela audiência, mas vocês podem nos seguir sim, nossa página band.com.br/EGS ou em nossas mídias, no Facebook, no Instagram, no YouTube, Band Motores. Até semana que vem, quando teremos as atrações do Salão do Automóvel.